Anúncios, novidades e promoções sobre jogos de Monster Taming no grupo do Discord, link na descrição. Fala galera, tô criando essa série aqui para apresentar para vocês todas as franquias que existem de Monster Taming até a data de lançamento dos vídeos. Olha, é mais coisa do que parece, então já vai deixando o like e se inscrevendo no canal para não perder nenhum conteúdo a respeito. Eu podia ter feito um documentário de 2 horas falando sobre, mas eu resolvi dividir em vídeos por categorias, de acordo com o último jogo lançado de cada franquia. Então, vai ficar da seguinte maneira a dinâmica. Eu vou dividir em categoria modernos, para jogos em 3D, a categoria, ó, o dedo, a categoria vintage, para jogos em 2D e 2D e meio, e a categoria retrô, para jogos com uma arte e umas mecânicas mais retrô mesmo, né? Remetendo aos jogos dos anos 80 e 90. E se tu não tá por dentro do que exatamente significa um jogo de doma de criaturas, né, o gênero de Monster Taming, aqui no card vai um vídeo onde eu explico exatamente o que significa e conto a história do gênero, desde o primeiro jogo lançado até, né, os dias atuais em que o vídeo sair. Lembrando que depois dessa série, depois da série de vídeos que eu apresento para vocês as franquias, eu vou trazer um ranqueamento de quais que eu indico para os que eu menos indico, beleza? Então, ó, o vídeo, a categoria do vídeo já tá no título aí que vocês já estão lendo, né? Então, começando por ordem cronológica de lançamento do primeiro jogo dessa franquia, Monster Rancher 1 e 2 Deluxe. Eu sei que esses jogos são modelados em 3D e isso faria com que eles se enquadrassem em Monster Themes modernos. Mas é impossível não considerar essa franquia como jogos retrô, já que somente os primeiros jogos são de fato Monster Themes e, mesmo com a remasterização lançada em 2021, mantiveram e muito a gameplay retrô. Monster Sanctuary. E começando de uma forma bem inusitada, a primeira nova franquia considerada retrô após Monster Rancher aparece só em 2019, com Monster Sanctuary, que é um Monster também bem diferente do habitual. Ele é um jogo de plataforma com gráficos pixelados que lembram e muito os clássicos de plataforma do século passado. Disc Creatures. Só quem é dos anos 90 vai lembrar como eram jogos de RPG de turno em Game Boy Color e afins. Mas para quem não é, Disc Creatures pode te explicar exatamente como é essa experiência. Monster Crown Sin Eater. Em 2020, veio mais uma IP com gameplay que lembra de Game Boy Color. Aliás, praticamente todos os jogos dessa lista lembram isso. Suas artes remetem muito Dragon Quest, sendo claramente uma inspiração. O título em questão é o segundo jogo da franquia, lançado neste ano de 2026. Monster Harvest. Nessa lista, muita coisa vai ter inspiração em Stardew Valley, e esse título não é diferente. Monster Harvest foi lançado em 2021. New Monsters. Se olhar rapidamente para esse jogo, pode confundir com Pokémon Gold ou Silver. Isso já dá uma boa noção do que esperar desse jogo que lançou no ano de 2021. Automon. Automon é um jogo lançado em 2022 que, ao contrário de alguns que podem ser estranhos ao olhar, esse pode machucar os olhos mesmo. Com gráficos feitos no Paint, esse jogo é uma daquelas opções questionáveis. Beast Bay Deluxe. Abrindo o ano de 2023, Beast Bay Deluxe surge no maior estilo Stardew Valley, com gráficos retrô pouco polidos, lembrando jogos de computador dos anos 90. Anode Heart. Anode Heart é um jogo de doma que lembra o estilo de jogo do clássico Digimon World. Com gráficos bem retrôs e batalhas bem anos 80 e 90, esse jogo é um daqueles que vai agradar ao público fã de clássicos do século passado. Damn Champion. No final de 2024 lança Damn Champion, um jogo que, ao que tudo indica, foi feito por uma única pessoa. Não sei mais o que falar a respeito. Pokémon Quest. Esse jogo consegue te lembrar de jogos ainda mais antigos que os primeiros de Pokémon, dando os ares dos primeiros RPGs de turno já lançados na história. Weirdlands. Weirdlands é um jogo com uma estética bem única, difícil de comparar com qualquer outro jogo já lançado de Doma de Criaturas. Esse, sem dúvida, vai te trazer uma experiência bem diferente. Planet Centauri. Finalizando 2024, lança um jogo aos moldes de Monster Sanctuary, sendo um jogo de plataforma com doma, mas bem focado em dinossauros. Mirrored Soul.
Lançado em 2025, Mirrored Soul mescla um monte de sensações de outros jogos de doma de criaturas, às vezes lembrando o design de terceira geração de Pokémon, outra hora lembrando o design e gameplay dos primórdios dos RPGs. Creature Keeper. Os gráficos desse jogo são pixel art até que polidos, porém a gameplay tem um formato tão retrô que não tem como não colocar ele nessa lista. Lembrando um Zeldinha, esse jogo pode te agradar. Ronomon. Esse jogo é mais um Stardew Valley com doma. Bem parecido com os títulos anteriores, esse jogo pode sim te agradar, ainda mais para quem curte um jogo mais focado em fazendinha. Wizards. Wizards tem artes desenhadas e bonitas, porém os mapas do jogo e design de forma geral lembram muito os Mega Mans antigos. Não tem como não ser indicado como um retrô. Pipkin. E finalizando 2025, temos o primeiro e único jogo de doma de criaturas focado em Halloween, bem diferente do normal, né? Apesar da temática, ele não é um jogo sombrio com vibes de terror, e é bem colorido mesmo. Vale a pena conferir. Paracreate. Abrindo 2026, esse jogo é num formato de RPG bem clássico mesmo, bem retrô, com um mapa quase mundo aberto, também lembrando Zeldinha. É interessante para entusiastas desse formato. Eternal Exodus. Apesar de ter um pixel art até que bem polido, assim como as artes, o que traz esse jogo para a categoria retrô é a gameplay dele, lembrando muitos jogos do século passado, principalmente no formato de batalha. E esses foram os Monster Tamings retrô. Espero que tenham gostado. Aproveite e dá uma olhada no vídeo de Monster Tamings perdidos no tempo, que sai já já e estará indicado no canto superior esquerdo aqui no final do vídeo. Deixa o like, se inscreve e fui!